Atos capítulo 13, nós vamos ler versos de 1 a 12. Diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas ele mais, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Que nossos ouvidos estejam abertos e atentos, Senhor, à Tua voz, o nosso coração sensível a discernir aquilo que o Senhor deseja de nós por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? A igreja seguiu o seu crescimento, tal como foi dito pelo nosso Senhor. Em Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus disse: e sereis minhas testemunhas. Quem lembra? Tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos, ele se baseia justamente nessa ordem. O crescimento e a expansão do evangelho, do testemunho dos crentes em Jerusalém, capítulos de 1 até o capítulo 7, nós vimos esse crescimento da igreja em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, Judéia e Samaria, né? E cidades ali ao arredor, Cesareia e Antioquia da Síria. E do capítulo 13, então, desse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 13 até o capítulo 28, nós veremos uma sequência de 3 viagens do apóstolo Paulo. E essas 3 viagens são para sinalizar essa última parte do versículo que diz até os confins da terra. Então, nesse momento desse texto que a gente acabou de ler, começa-se uma nova sessão no livro de Atos. Um novo bloco aí maior, uma nova divisão maior no livro de Atos. E nessa nova parte do livro, do capítulo 13 até o final, e o final você vai ver que não tem final, né? Mas do capítulo 13 em diante, nós vamos ver 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo percorrendo todo o mundo antigo daquela época. Irmãos, algo extraordinário, um feito realmente notável. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que desde Jerusalém até o Ilírico, né, o que seria basicamente todo o mapa do mundo naquela época, né, o mundo como eles o conheciam naquela época, mais ou menos 56 anos depois de Cristo, Paulo vai dizer: de Jerusalém ao Ilírico, pregamos o evangelho em todo lugar. Pense um pouco nessas palavras. Pense um pouco nisso. Um feito realmente extraordinário, notável do apóstolo. Nos capítulos 13 e 14,
nós vamos ter o relato da primeira dessas 3 viagens. Então, o que nós estamos lendo é a primeira viagem, né? Como ela acontece, como eles decidiram fazer essa viagem e o que eles fazem aí para iniciar essa jornada, essa primeira jornada missionária. Desses capítulos 13 e 14, nós vamos ver essa viagem percorrendo 9 cidades, começando e terminando em Antioquia. Eu vou pedir para Maria colocar para nós uma foto que eu separei, irmãos, para ficar mais claro o que eu quero mostrar para os irmãos aqui hoje, né? O que a gente vai falar nesses 2 capítulos, capítulo 13 e 14. Essa é uma foto da primeira viagem missionária de Paulo, né? Então aqui a gente tem a primeira viagem missionária de Paulo. De repente seja necessário, talvez abrir um pouco a imagem na gravação para quem estiver online. Se não der, não tem problema não. Depois eu coloco a imagem. Mas eles vão sair de Antioquia para Seleucia. De Antioquia para Seleucia você tem 25 quilômetros, só de curiosidade, tá? Só de curiosidade, mas tem um fundamento no que eu quero dizer, então preste atenção. De Antioquia para Seleucia você tem uma descida, né, de 25 quilômetros, embora ali no mapa, né, parece bem pequenininho. Depois, do porto de Seleucia, até o porto de Salamina, que era a cidade mais importante de Chipre, né? Salamina era a cidade mais importante de Chipre. Você tem uma viagem de navio de 210 quilômetros em alto mar, ali no mar Mediterrâneo. Então, só isso já era uma viagem muito perigosa para a época, tá certo? Uma viagem muito perigosa para a época, uma chance muito grande de que eles não sobrevivessem, mas eles vão lá e encaram essa viagem, 210 quilômetros até Chipre. Chipre é a terra natal de Barnabé. Então, eles vão chegar na província de Chipre, que é governada pelo governador Sérgio Paulo, e de Salamina até Pafos, ali você vai vendo a setinha vermelha, eles vão percorrendo toda a ilha, pregando o evangelho, e aproximadamente ali a distância, né, entre essas cidades e a trajetória que eles fazem na ilha é de 145 quilômetros. Então, eles vão percorrer 145 quilômetros pregando o evangelho. Até chegar em Pafos, que é a capital de Chipre, e o outro porto, né, nesse caso, a oeste. E dali eles vão navegar para Perge, na Panfilha, e aí vão seguir nos próximos capítulos. A gente vai devagar, a gente vai por parte, mas só para os irmãos entenderem. Depois de percorrer toda essa cidade, eles vão a Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, e voltam, vêm fazendo o mesmo caminho de novo, e de Perge voltam para Antioquia, não passam novamente por Chipre, mas vão de Perge para Antioquia. Ao todo, são 2.544 quilômetros. Só uma curiosidade aqui, mas só para você ter uma ideia da dificuldade e da dimensão dessa viagem. Imagina, irmãos, percorrer 2.544 quilômetros hoje já seria bem difícil, ou não? Imagina naquela época. Pastor, você está falando de geografia bíblica, eu quero saber depois o que isso vai ter a ver com a minha vida hoje, né? Calma aí que eu vou chegar lá. Se eu estou trazendo uma informação assim, os irmãos sabem que eu não gosto de trazer isso só pelo conhecimento. Tem um propósito, tá? Tem um propósito. Então, por isso que hoje o nosso sermão ele vai ser em 2 partes. Eu só vou falar dos primeiros 5 versículos hoje, porque não dá para se estender mais do que isso. Tá, irmãos? Realmente essa palavra tocou muito mesmo no meu coração. E tem quase 10 folhas de sermão aqui, então a gente só pode fazer os primeiros 5 versículos hoje, porque temos ceia. Mas, bom, dito isso, vamos pensar, 2.544 quilômetros, um feito notável já nessa primeira viagem, e as outras são ainda maiores, as próximas serão maiores, a gente vai ver isso. Só nessa primeira sessão aí, de 1 a 5, onde eles chegam em Pafos, a gente tem 380 quilômetros. Pensa nisso, 380 quilômetros. Pode tirar, Maria, para não desviar a atenção. Pode tirar, por favor. Então, ao todo, segundo um estudo feito pela Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, nas 3 viagens de Paulo,
mais o deslocamento dele, quando foi preso, até a capital do Império Romano para ser julgado, o apóstolo Paulo percorreu ao todo as 3 viagens, mais o deslocamento até o seu julgamento, foram 16.547 quilômetros. Vou repetir, 16.547 quilômetros. Seria como percorrer, né? Seria como correr 394 maratonas. Não sei se os irmãos sabem, mas uma maratona tem 42 quilômetros. Seria como se o apóstolo Paulo tivesse corrido 394 maratonas. Ao longo dessas ao longo dessas maratonas tem um detalhe aqui que a gente não pode faltar, né? Um detalhe muito importante. Ao longo dessas maratonas, né, dessas 394 maratonas do decorrer do seu ministério, o apóstolo Paulo vai nos contar que ao longo dela ele sofreu açoites, quase 200 açoites, né, divididos aí em seções de 40 menos 1, apedrejamentos, perigos em rios e desertos, perseguido pelos gentios, perseguidos pelos seus compatriotas, sofreu naufrágio 3 vezes, passou um dia e uma noite inteira em alto mar, fome, sede, frio, e ainda muitos outros percalços para fazer esse trabalho, para percorrer o seu chamado, e dizer no final, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso sim é dizer, eu combati um bom combate. Foi uma boa luta. Completei a carreira que me estava proposta. Corri toda a trajetória que Deus havia proposto para mim. Eu corri 16.547 quilômetros. Pensa nisso, irmão. Pensa só um pouco, assim, mastiga a importância do que isso significa para nós. Isso sim é completar uma carreira. Bom, nesse texto que a gente leu, a gente vai ter esse início dessa primeira viagem. Então, a gente está só começando hoje aqui, a gente está só introduzindo essas viagens. Então, a gente tem 2 momentos aqui. A gente leu o texto, né, 13, do 1 ao 12, e nesse texto a gente tem 2 momentos. O primeiro momento é quando essa viagem é organizada. Ele vai do 1 até o verso 5. É nele que eu vou me concentrar hoje. E depois ele tem um segundo momento, ainda nessa primeira parte do texto, que vai do 6 até o 12, que é quando eles já encontram a oposição. Já no início da viagem, e já encontram oposição. Tá? Hoje a gente vai ficar só nesse momento em que essa viagem é organizada, versos de 1 a 5, e pensar no que lições esse texto traz para nós. O verso 1 fala que lá na igreja haviam profetas e mestres. Profetas e mestres. E esses profetas e mestres, eles estavam servindo na igreja local em Antioquia. Então essas pessoas, esses irmãos, dentre os quais Barnabé e Saulo também faziam parte desses profetas e mestres, são irmãos que estavam ajudando ali, trabalhando na igreja local para fundar as bases do que hoje a gente entende como cristianismo. Então veja que a igreja começa com um grupo pequeno ali de pessoas que tinham essa disposição e esse chamado de Deus para ensinar, para orientar o povo de Deus, para anunciar o que Deus desejava falar ao seu povo, para declarar a palavra de Deus, né? Isso que é ser um profeta, declarar aquilo que Deus deseja falar ao seu povo. Então, já no verso 2, diz assim para nós, enquanto eles cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separar-me Barnabé e Saulo. Então, a gente tem 2 partes aqui nesse verso 2. O primeiro que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o fato deles estarem cultuando o Senhor e jejuando. O fato do autor mostrar isso para nós indica a devoção que a igreja vivia. Então, como eu disse no início aqui, na minha oração inicial, irmão, abre seu coração. Veja que o autor está mostrando para nós que tudo isso aqui que eu estou falando, que é realmente assim, muito extraordinário, muito impactante pensar nessas viagens, pensar na dificuldade e no tamanho daquilo que foi realizado por esses irmãos, tudo começou com o quê? Com a oração, com o jejum, com a devoção, com uma vida
devocional intensa praticada pela igreja. Tudo começa aí, na sua vida com Deus, no seu momento com Deus, no secreto. E também no coletivo, porque como igreja eles estavam orando e jejuando. Então pense, sua vida devocional, o quanto ela é significativa para impulsionar, para desencadear esses momentos com o Senhor. Foi nesse momento que Deus, então, o Espírito Santo, fala à igreja. Fala à igreja. Então o Espírito Santo falou à igreja: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Veja que o texto dá uma indicação aqui de que algo já foi dito, e realmente já foi dito. Nós já lemos isso, a gente já passou por isso. Deus já havia falado com Saulo sobre o seu chamado lá no capítulo 9, verso 15. Porque ele é para mim um vaso escolhido para sofrer, mas para fazer meu nome conhecido entre os gentios. Então Deus já havia dito isso para Saulo na época da sua conversão. E depois disso, Deus havia confirmado para o apóstolo através do quê? Do testemunho que aparece lá no capítulo 11, verso 25 e 26, que é quando Barnabé, então, vai para Tarso, busca Saulo lá na casa dele, lá na terra natal dele, e leva ele a Antioquia para ele poder falar para os judeus de origem grega. Então Deus já vinha falando, é isso que eu quero mostrar, olha, quando Deus nos chama para a sua obra, Ele já vem falando conosco, Ele já vem tratando do nosso coração, Ele já vem nos impulsionando com uma espécie de inconformismo santo, na direção daquilo que Ele deseja realizar. Então Deus já vinha trabalhando isso no coração do apóstolo, já vinha movendo o coração dele com isso, Deus já havia falado isso diretamente para ele. Qual seria o seu chamado? Qual seria o seu propósito? Então aqui Deus agora está confirmando isso. O Espírito Santo de Deus está confirmando isso. E note, irmãos, o Espírito Santo a confirmar isso usa para isso quem? A igreja. A igreja. O Espírito Santo usa para isso a igreja. O Evangelho em movimento através de nós. O Evangelho em movimento através de nós. Aí olha o verso 3, diz assim, ó, depois de jejuar e orar, então ó, Deus já havia falado, e agora o que eles estavam fazendo de novo? Orando e jejuando novamente. Você acha que é à toa que o autor está repetindo isso? Não é à toa. O autor está mostrando para nós a intensa busca pelo Senhor que aquela igreja vivia, como era a vida devocional daqueles irmãos, a sua busca, o seu zelo por compreender qual era a vontade de Deus para a vida deles, e depois de Deus declarar a sua vontade, o que eles fazem? Vamos buscar a Deus novamente, em oração, em jejum, para que Deus confirme o que quer de nós. Isso tudo para tomar uma decisão de mandar 2 homens em viagem. Aí você tem decisões importantes na sua vida que você nem ora. Aí você vai tomar uma decisão extremamente importante para você e para a sua família, nem sequer dobra o joelho para orar. Que dirá jejuar? Entende? Tudo começa com a nossa devoção. A nossa vida devocional é que nos impulsiona através desse inconformismo santo para fazer alguma coisa. É assim que acontece. John Wesley, certa vez, declarou da seguinte maneira isso. Ele disse assim, olha, eu me coloco em chamas. Como John Wesley se colocava em chamas? Através da busca em Deus por oração, orando. E depois, o povo vem para me ver queimar. Então, quando as pessoas iam até John Wesley para ver ele pregar, ele compreendia que aquilo se dava pela dependência de Deus. Então, eles irão fazer, o evangelho irá se colocar em movimento. O evangelho em movimento. Através de quem? De nós. Para isso, precisamos buscar o Senhor. O evangelho em movimento através de nós. E para isso a gente precisa buscar o Senhor. E eles então estão buscando a Deus. Eles estão orando, jejuando. E aí o final do verso 13 ele fala, oraram e lhes impuseram as mãos. Aqui a imposição de mãos no Novo Testamento era um sinal de ordenação, de consagração. A autoridade de Jesus que foi posta sobre a igreja, agora a igreja, então, de posse dessa autoridade,
impunha as mãos sobre Paulo e Barnabé e declaravam essa autoridade, né, confiavam essa autoridade a Paulo e Barnabé, para que eles agora, de posse dessa autoridade do evangelho, né, como autoridades do evangelho, pudessem pregar a palavra de Deus. Então esse é o sentido. Veja, eles não se autoconsagraram ao ministério. Entende? Eles não fazem assim, ó, não, Deus falou comigo que agora eu sou pastor. A partir de agora eu sou pastor. Porque Deus falou comigo. Não, não. Deus falou com eles, sim, confirmou por meio da igreja. E a igreja, na autoridade que foi dada por Jesus, então, impôs as mãos sobre aqueles irmãos e confiou essa autoridade para que eles fizessem o que deveria ser feito. É assim que acontece. É assim que deve acontecer. Verso 4. Assim, olha que detalhe, você está acompanhando a sua Bíblia? Então acompanha aí que tem uma joia preciosa aqui para a gente. Olha o que diz, olha. Assim, enviados pelo... vamos comparar isso com o verso 2. Vamos comparar o que a gente acabou de ler agora com o verso 2. O verso 4 diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. O verso 2 diz que enquanto eles cultuavam, isso é, a igreja, o Espírito Santo disse a quem? A igreja. Disse a igreja. Ó. O Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo. Então o Espírito Santo disse à igreja. Aí a igreja no verso 3 orou e separou. Fez o que o Espírito Santo mandou, não é isso? Aí o verso 4 ele diz que eles foram enviados por quem? Por que não diz que eles foram enviados pela igreja, se foi isso que aconteceu? Verso 2 e verso 3 mostrou para nós que o que aconteceu foi que a igreja separou, orou por eles e enviou. Só que a igreja fez isso, o evangelho em movimento foi posto através de quem? Não, irmãos, da igreja. Deus falou com a igreja e a igreja então separou aqueles homens e orou por eles. Não é isso que aparece, verso 2 e 3? Ó, vou repetir para a gente caminhar juntos. Deus falou com a igreja, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja foi lá e obedeceu, separou Barnabé e Saulo e orou por eles, certo? Declarou essa autoridade por eles. Quando ele chega na conclusão, quando Lucas conclui no verso 4, ele conclui que aquela ação que foi conduzida pela igreja foi uma ação realizada por quem? Pelo Espírito Santo. O que isso está dizendo para nós? Que o Espírito Santo se manifesta hoje através de quem? Da igreja. Percebe? A ação foi tomada pela igreja e o autor conclui que essa ação foi do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta por meio da igreja. O evangelho é posto em movimento através de nós. É através de nós. Deus usa-nos para a sua glória. Então Deus falou à igreja que devia ser feita e a igreja fez. E dessa maneira nós compreendemos que a atitude tomada pela igreja quer dizer a atitude tomada pelo próprio Deus. Essa é a autoridade, é isso que Lucas quer mostrar. Então eles descem para Seleucia, já expliquei aqui, de Antioquia para Seleucia, 25 quilômetros de viagem. E aí fala assim, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então tomaram um navio, navegaram para a ilha de Chipre, 210 quilômetros nessa viagem aí de barco. Chegam a Chipre, que era a terra natal de Barnabé, e em Chipre tem um detalhe importante, ali haviam muitos judeus, né? Tinham sinagogas ali, a família de Barnabé morava ali, mas a ilha de Chipre, a maior parte da população da ilha era uma população de gregos. Era uma população de gregos. Então, como a maioria dessas pessoas são gregas, aí a gente fala que a maioria das pessoas nessa cidade eram de gentios. Então, aqui a gente está vendo o evangelho chegando numa cidade, pela primeira vez, onde a maioria de pessoas são gentios. Deu para entender? Por isso que esse texto marca uma ruptura no livro, uma transição no livro. E aí eles chegam a Salamina. Chegando a Salamina, eles anunciam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Ué, por que Paulo vai para a sinagoga?
A gente vai ver mais à frente, mas a estratégia de Paulo é sempre ir para a sinagoga. Ele aproveita o texto bíblico que é lido, né, o texto das Escrituras que é lido na sinagoga, e então ele explica o sentido para demonstrar que o que eles estão lendo na lei fala de Jesus. Então essa é a estratégia do apóstolo. Ele vai para a sinagoga, eles vão ler o texto. Quando eles leem o texto, ele fala assim, bom, deixa eu explicar o que esse texto diz. Esse texto diz isso, isso e isso. E sabe de quem esse texto está falando? De quem? De Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E assim ele convencia os judeus de que Jesus era o Cristo. Mas a gente vai ver isso mais para frente. No final aqui do verso 5, ele ainda vai dizer, e tinham João Marcos como auxiliar. Então eles tinham um auxiliar, uma espécie de aprendiz, de ajudante. E João Marcos era primo de Barnabé. Isso segundo Colossenses 4:10. A casa de sua mãe, Maria, que ficava lá em Jerusalém, era uma espécie de pequeno grupo. Porque é lá onde a igreja muitas vezes se reunia para orar. Lembram que na nossa outra mensagem, né, em Atos capítulo 12, no verso 12, a gente falou que a igreja estava na casa de Maria orando. E essa Maria era mãe de João Marcos. Então, quando Pedro estava preso e a igreja estava orando na casa da mãe de João Marcos. Então, eles meio que pegam o filho dessa mulher e levam junto nessa viagem, né, como ajudante ali, como aprendiz. Aí, como eu disse, irmãos, eu não vou continuar aqui a explicar a partir do verso 6, isso vai ficar para o domingo que vem. Se você quiser saber sobre o encontro com um falso profeta aqui, Bar Jesus, como identificamos um falso profeta, né, qual é a origem do falso profeta, qual é o ofício do falso profeta, qual é a consequência do falso profeta, venha domingo que vem pela manhã. Então, eu já vou partir agora para a nossa grande ideia aqui desses versículos, e depois algumas aplicações que eu tiro para a nossa vida a partir aqui do 1 ao 5. Então, qual é a grande ideia que essa sessão está mostrando para nós? O evangelho em movimento acontece através de nós. Essa é a mensagem que Lucas está transmitindo. O evangelho em movimento se dá através da igreja. Guarde isso no seu coração. Nós queremos que o evangelho alcance toda a cidade, amém ou não? Então entenda, abra sua cabeça para isso. O evangelho em movimento se dá através da igreja. Se nós desejamos que o evangelho alcance as pessoas da cidade, nós precisamos ter em nós o desejo de alcançar esses perdidos, de buscar esses perdidos, de que o evangelho alcance pessoas através da sua vida. Você precisa disso. Agora, olha só, aqueles irmãos estavam orando e buscando por isso. E eu também, essa é a primeira lição que aprendo com eles. Devemos, irmãos, buscar a Deus com intensa devoção, pelo desejo de alcançar os perdidos e fazer com que o evangelho de Cristo seja conhecido em todo lugar. Sabe o que fez aqueles 2 homens saírem nessa viagem, levando João Marcos, uma comitiva pequena de 3 pessoas ali, para percorrer todos esses mais de 2.500 quilômetros? Sabe o que fez eles fazerem isso? O desejo de fazer com que Cristo seja plenamente conhecido. Sabe por que o evangelho hoje não alcança todas as pessoas dessa cidade? Porque, infelizmente, temos de reconhecer diante do espelho que não há esse mesmo desejo em nós. É duro, mas é verdade. 2 irmãos, 2, olha para o lado e vê quantos nós somos. Dá uma espiadinha aí, como quem não quer nada. Olha quanto nós somos aqui dentro. 2 irmãos, impulsionados por um desejo, por um inconformismo santo, de que o evangelho seja posto em movimento e que Cristo seja plenamente conhecido, fez eles saírem mais de 2.500 quilômetros. A gente muitas vezes não consegue chamar o vizinho para o culto. A gente muitas vezes não consegue mandar um versículo para um parente que não é crente. Por quê? Não há esse desejo em nós. Pastor, como eu faço? É por minha vontade? Não. Ore. Busque a Deus. Jejum e oração. Para que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração em direção aos perdidos. Porque do contrário, você sempre será um crente, como eu já disse aqui, SSS. Salvo, sentado e o quê?
satisfeito. Se tem uma coisa que Paulo não era, era um homem satisfeito. Não tem como. Paulo era um homem extremamente insatisfeito. Agora a gente encontra crentes pelo caminho que estão dando trabalho, porque a sua vida está parada demais. Você precisa ser posto em movimento pelo Espírito Santo de Deus. Você dá trabalho para a igreja, para os seus líderes, para os oficiais da igreja, porque você não é posto em movimento. E o que te coloca em movimento é o Espírito Santo de Deus, pelo desejo de fazer o evangelho plenamente conhecido. Aí, meu irmão, não há limites. Segunda coisa que eu aprendo. Nossa, meu tempo é sempre muito curto de manhã. Eu espero que os irmãos levem isso em consideração, mas vamos lá, tenha paciência comigo. Paulo e Barnabé e João Marcos como auxiliar. Apenas 3 pessoas na primeira comitiva missionária foram suficientes para iniciar um grande movimento de propagação do evangelho entre os povos gentios, permitindo assim que o evangelho chegasse um dia até quem? Nós. Isso deveria servir para mim e para você de grande motivação. Por quê? Percebemos que Deus pode usar poucos para ganhar muitos, que Deus pode fazer com que uma iniciativa aparentemente pequena, uma iniciativa bem pequenininha, seja capaz de produzir resultados extraordinários. Extraordinários. Lembremos-nos, portanto, das palavras de Jesus em Mateus 13, 31 e 32, quando nos diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o qual é o menor de todas as sementes, ou seja, uma iniciativa muito pequenininha, mas que crescendo é capaz de se tornar a maior das hortaliças. Se torna grande, começa pequeno e se torna grande. Começou com 3, levou o mundo inteiro a Cristo. Começa pequeno, uma pequena iniciativa, se tornando algo extraordinário. E aí o texto de Mateus diz para nós que as aves dos céus se alinham em seus ramos. Ali Jesus está mencionando as palavras do profeta Ezequiel, capítulo 17, verso 23, quando o profeta diz que haverá uma árvore, e essa árvore representa o Messias, o cedro, e que as aves do céu irão buscar abrigo, irão se aninhar nessa árvore. Ali, o profeta está declarando que quando Deus plantar o Messias, ou seja, Cristo viesse ao mundo, o evangelho na pessoa de Jesus, então as aves são os povos gentios. E é isso que a gente está vendo aqui. Os povos gentios conseguiriam buscar abrigo e segurança em Cristo. Como isso iria acontecer? Porque uma pequena iniciativa. Eu trouxe aqui, não sei se todos os irmãos já viram. Nossa, é até difícil até de pegar. Mas eu trouxe aqui uma semente de mostarda. Mas é tão pequenininha. Chega aqui para mim, Heitor, por favor. Não vai dar nem para vocês verem assim. Mas coloca aí na sua mão, Heitor, só para você ter uma ideia. Você já pegou uma semente de mostarda? Você esperava que tivesse esse tamanho? É muito pequena, né? Pequena demais. Se desviar aí, você não consegue enxergar. Pode sentar lá, Heitor. Pode ficar com ela. Eu sei que não dá para todo mundo ver, mas pelo menos alguém vê. Uma pequena, foi assim que Jesus falou, começa com algo pequeno e se torna algo grande. E as aves do céu, irmãos, quantas pessoas por essa cidade são como que aves buscando abrigo, buscando um ninho, e não têm aonde ir, não se sentem seguras, estão perdidos. Assim também, até mesmo uma pequena iniciativa pelo reino de Deus, que se comece através de nós, pode se tornar em algo grande, alcançando centenas de pessoas para Cristo. Eu vou repetir. Assim também, até mesmo uma pequena iniciativa pelo reino de Deus, que se comece através de nós. O que pode ser isso? Que se torne grande, alcançando outras pessoas. Pode ser você falando de Jesus para um parente seu que não é crente, para um vizinho seu que não é crente, aproveitando a tecnologia que Deus nos deu do WhatsApp, mandando um áudio dizendo assim, ô João, estava orando por você aqui, meu irmão, e queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus. A palavra diz isso, 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 isso. Creia no Senhor Jesus, Ele pode te salvar. Queria dizer para você que eu tenho orado pela sua vida. Uma pequena iniciativa, mas pode se tornar algo grande, alcançando centenas de pessoas. O que você pode fazer, ainda que pequeno?
Pense nisso. Eu não tenho mais tempo por hoje. Eu não tenho mais tempo. Vai ficar para o próximo domingo. Então eu queria terminar desafiando você. Desafiando você que essa semana, talvez até hoje, você se colocasse diante de Deus em busca e oração, em devoção, e pedisse ao Senhor: Senhor, enche o meu coração de amor pelos perdidos, e Deus, me dá a direção de uma pequena iniciativa que eu possa tomar, mas que possa alcançar muita gente para o Senhor. Eu queria te desafiar a isso. Eu queria te desafiar. Você acha que daqui para o final do ano tem muito tempo ou pouco tempo? Eu acho que tem um tempo razoável. Para quê? Para ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. O que você acha disso? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Ou será que só a irmã vai ser corajosa a esse ponto de se manifestar publicamente? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Temos ainda maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. Será que em 8 meses? 8 meses. Orando por alguém, buscando alcançar uma pessoa para Cristo, dedicando parte do seu tempo, parte da sua vida, parte do seu dia, parte do seu esforço, parte do seu trabalho. Você não poderia alcançar ao menos um vizinho para o Evangelho? Um parente seu que está na droga, no vício, no alcoolismo, na bebida, na mentira, na idolatria, na prostituição. Uma pessoa. O Evangelho precisa estar em movimento, mas ele fará isso através de nós. Não fique achando que Deus vai mandar um anjo na frente dele ou dela, abrir um pergaminho de fogo e dizer: ei, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus não confiou essa mensagem aos anjos. Deus confiou a mensagem do Evangelho à igreja. As pessoas que Deus espera usar somos eu e você, a igreja. O Espírito Santo age por meio da igreja nesse tempo. Que pequena iniciativa você pode? Que pequena iniciativa? Queria te desafiar também, você que é mulher, você é homem, a ter uma pequena iniciativa de separar 1h30 do seu tempo durante a semana para fazer parte de um PGM, de um pequeno grupo. Para você crescer espiritualmente, para você sair da inércia, para você começar a melhorar sua vida de oração, sua vida devocional, para você ser cuidado e cuidar de alguém, para você sair da superfície e começar a aprender mais a palavra, você participar de um PGM. É para isso que o PGM existe na igreja, para você crescer, amadurecer, ser edificado. Não é para você passar tempo de comunhão só para bater papo com os irmãos, não. O PGM não é para isso, não. Não é só para sua convivência, não. É porque a gente entende nesse tempo que nós precisamos ser tratados, ensinados, edificados, desafiados, para poder sair dali e ganhar outras pessoas. É uma pequena iniciativa, mas pode se tornar algo grande, alcançando. Esse é o sonho, está lá no quadro dessa igreja. Esse é o sonho dessa igreja, através de um pequeno grupo, uma pequena semente, alcançar toda essa cidade para Cristo. Está lá no quadro, lá. Não sei se Deus vai dar essa graça, mas a gente vai lutar por isso enquanto Deus nos der força. Amém? Pode...